Olá, meus queridos, Pastor Bruno passando por aqui para mais um devocional de 2022. Hoje o episódio 92 de 365. Vamos ao texto que está lá no livro do profeta Naum, capítulo 2, verso 8. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Nós estamos há 2 dias falando sobre a história dessa cidade, sobre assuntos relacionados à história dessa cidade chamada Nínive. No primeiro dia nós vemos que Jonas ele orou de dentro do ventre do peixe. Deus recruta ele para uma missão, ele tenta fugir, mas Deus dá um jeito e ele então, no profundo do abismo, no profundo do mar, ele se arrepende e nós aprendemos que nós podemos orar de onde nós estivermos. Depois, no segundo dia, ontem, nós vimos que Jonas, ao chegar em Nínive, ele prega, ele fala a mensagem dura que Deus havia mandado, mas aquele povo se arrepende através da ação, começando através do líder, do rei da cidade que se arrepende, tira as vestes reais, se humilha diante de Deus. Ele então, toda aquela cidade ela é poupada porque ela se arrepende, não só externamente, mas eles se arrependem internamente dos seus pecados e Deus então, vendo aquilo, decide não destruir a cidade. Tempos depois nós chegamos aqui no livro de Naum, aonde ele, no primeiro capítulo 1, ele também prega uma mensagem de destruição sobre aquela cidade, mas no capítulo 2 a destruição de fato acontece, ele relata a destruição daquela cidade. O que me faz entender que de fato aquela cidade desta vez não se arrependeu. Aquela cidade, ao passar de algumas gerações, ela não se arrepende. Ela não mais se arrepende e então ela sofre as consequências do juízo de Deus. E eu quero aprender duas coisas com você a respeito desse texto. A primeira delas é a dificuldade ou a falha das pessoas daquela nação em se arrepender uma segunda vez. Queridos, talvez na nossa vida nós já temos uma caminhada com o Senhor. Nós já não bebemos mais, nós já não fumamos mais, nós já não cometemos os pecados que antes de Jesus nós cometíamos e talvez nós achamos que nós não precisamos mais de mudar nada, nós já estamos bem. Eu vou à igreja todos os domingos, eu falo em línguas, eu entrego o meu dízimo, eu sou uma pessoa muito boa agora em comparado com quem eu fui, então não preciso me arrepender. Talvez o tempo fez com que aquelas pessoas perdessem a capacidade de se arrepender. E essa é a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado. Arrependimento nunca sai de moda. Arrependimento nunca passa do tempo. Nós sempre temos oportunidade de nos arrependermos, de voltar atrás em coisas que nós estamos fazendo errado. Não importa o tempo de cristão que você tem, não importa a igreja que você frequente, nós sempre temos algo a se arrepender. E a segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que aquela geração passada que se arrependeu lá com Jonas falhou em ensinar a geração da frente que nós precisamos ter um coração arrependido. E aí vem uma pergunta: o que nós temos passado para as próximas gerações? Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, tio, cuidador, o que você tem passado para frente? O que as nossas crianças, os nossos jovens têm aprendido? Eles têm visto em nós um coração arrependido, um coração quebrantado diante de Deus? Ou tudo que eles vê é soberba? Ou tudo que eles vê é que Deus já nos perdoou uma vez, nós não precisamos nos arrepender mais? Que esse ensinamento fique em nossas vidas. Nós sempre precisamos nos arrepender. Existe sempre algo que nós precisamos pedir perdão para o Senhor, porque nós somos falhos e pecadores. E louvado seja Deus, porque Ele sempre está disposto a nos perdoar. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.